A chuva castigava o telhado de zinco, produzindo um som constante e abafado que se espalhava pelos cômodos escurecidos da velha fazenda. Era início de tarde, mas a tempestade pintava tudo do lado de fora, com um tom cinzento quase noturno. Miguel, um homem de 65 anos, franzino, mas cheio de energia, corria de um lado para o outro, tentando fechar as janelas de madeira que teimavam em bater com a força do vento. Ao seu lado, Lourdes, também com seus 65 anos, os cabelos presos num coque apertado, tentava manter a postura firme enquanto segurava uma cortina encharcada e empurrava as venezianas para travá-las contra o aro. "Fecha essa daí, Miguel!" gritou Lourdes, tentando superar o estrondo do trovão que cortava o céu. "Tô tentando, mulher. Tá emperrada, a madeira inchou com a umidade", respondeu ele, prendendo o corpo contra a janela, forçando o trinco de metal a encaixar. A rajada de vento que entrou sacudiu as chamas das velas nos castiçais sobre a mesa, quase as apagando. Dentro daquele ambiente mal iluminado, os móveis rústicos de madeira pareciam adquirir contornos fantasmagóricos, e o cheiro de terra molhada, misturado ao do bolo recém-saído do forno, impregnava o ar. Uma cadeira balançou sozinha quando a porta da cozinha ameaçou abrir-se com a pressão do vento, e Lourdes correu até lá, colocando um toco de madeira para travá-la. O barulho ensurdecedor dos pingos grossos de chuva nos telhados de telha e nas latas empilhadas do lado de fora deixava claro que aquela não era uma chuvinha passageira. Era uma tempestade, daquelas que o casal não via há tempos. Miguel, apesar da idade, ainda tinha braços fortes de tanto lidar com as tarefas da fazenda. E Lourdes, por mais frágil que parecesse, tinha um olhar determinado, de quem já vira muitas toras virarem pó e muitas tempestades irem e virem. Eles estavam ali desde sempre, lutando contra a natureza e aprendendo a conviver com ela. De repente, a porta do fundo rangeu, e um garoto de 12 anos surgiu, vestindo um suéter velho e calças compridas, os cabelos castanhos desgrenhados sobre a testa suada. Era Jonas, o neto do casal, que até então estava em seu quarto, provavelmente espiando a chuva pela fresta da janela. Vovó, o que posso fazer para ajudar?" perguntou Jonas, a voz firme, tentando se mostrar útil. Ele sempre admirara a força dos avós, e agora sentia uma urgência em provar que também podia fazer parte da solução. "Filho, pega aquela fita adesiva ali em cima da cômoda", pediu Lourdes, apontando com o queixo para uma fita grossa, velha, que estava próxima a algumas ferramentas. "Vamos tapar esse buraco na janela da sala. Tá entrando vento demais." Jonas correu sem hesitar, desviando de cadeiras e mesas, pegando a fita e a trazendo de volta. O trio se juntou na parte central da casa, onde havia a maior janela com uma fresta que deixava a água gotejar no chão de tábuas. Eles trabalharam juntos. Miguel segurava a veneziana, Lourdes pressionava a fita contra a madeira úmida e Jonas, com as pequenas mãos firmes, alisava a fita para que ficasse bem aderida. Cada esforço era acompanhado pelo rugido da tempestade lá fora que não dava trégua. Após alguns minutos, todas as janelas estavam fechadas e reforçadas. A cozinha, a sala, os quartos e o corredor. Tudo estava preparado para enfrentar a fúria daquele temporal. Exaustos, eles se dirigiram para a sala, onde um lampião aceso dançava sua luz amarelada contra as paredes. Lourdes colocou as mãos nos quadris e suspirou. "Acho que conseguimos. Pelo menos não tem mais goteira entrando." Seus olhos percorreram o ambiente, parando em Jonas, que parecia satisfeito por ter ajudado. Miguel puxou uma cadeira para sentar, e logo o garoto fez o mesmo. A chuva lá fora não dava sinal de amainar, e o vento uivava como um animal selvagem. O silêncio dentro da casa foi quebrado apenas pela respiração pesada do trio. De repente, um som distante de motor chegou até seus ouvidos, abafado, mas inconfundível. Era o ronco de um carro. Aquilo era estranho, pois aquela área da fazenda não costumava receber visitantes, muito menos com um tempo daqueles. "Que barulho é esse, vô?" perguntou Jonas, franzindo a testa e se levantando da cadeira. "Parece um carro", disse Miguel intrigado. Ele se levantou, caminhou até a janela reforçada mais próxima, mas a visão era difícil, dada a escuridão e a cortina de chuva.
Jonas, mais curioso, subiu numa banquetinha e tentou espiar pela fresta entre as venezianas. "Eu tô vendo umas luzes e tem uma mulher lá fora", exclamou o menino, animado e surpreso. "Uma mulher? Nesta tempestade?" Lourdes imediatamente ficou apreensiva. Não era comum alguém aparecer assim, no meio do nada, com aquele tempo. "Miguel, vá lá fora ver o que está acontecendo. Cuidado para não se molhar demais, homem." Miguel pegou um chapéu de palha pendurado na parede e uma capa de chuva velha e esgarçada. Abriu a porta da frente com esforço, lutando contra o vento. A água o atingiu no rosto, fria e impiedosa. Ele avançou com passos firmes pelo quintal coberto de lama, o vento empurrando seu corpo, enquanto a tempestade rugia em seus ouvidos. As poças de água refletiam os raios no céu. A alguns metros da varanda da casa, um carro com os faróis ligados tentava se manter parado na terra escorregadia. Ao lado dele, uma mulher segurava um casaco sobre a cabeça, os cabelos grudados no rosto, a expressão desesperada. "Ei, o que faz aqui, minha filha?" gritou Miguel por cima do barulho do vento e da chuva, se aproximando. A mulher levantou o olhar, o rosto iluminado brevemente pelos faróis. Devia ter por volta de 35 anos, vestia roupas simples, calça jeans e uma blusa fina, inadequadas para aquela tormenta. "Meu nome é Brenda", respondeu ela com a voz trêmula. "Eu estava na estrada, mas houve um deslizamento. A terra caiu sobre a pista e tudo ficou alagado. Não consegui prosseguir. Tentei voltar, mas o carro começou a patinar. Encontrei a luz da casa de vocês e vim pedir ajuda." Miguel franziu o senho. A mulher parecia realmente em apuros. Ele meneou a cabeça, indicando que entendia, e gritou de volta. "Espere aí, Brenda, vou chamar minha mulher, você não pode ficar aqui fora. Entre antes que essa tempestade te derrube." A passos apressados, Miguel voltou à casa, subindo os degraus encharcados e dando um leve chute na porta para abri-la novamente. Dentro, Lourdes e Jonas observavam ansiosos. "É uma moça chamada Brenda. Tá com o carro atolado e a estrada fechada", disse ele, tirando a capa de chuva ensopada. "Lourdes, deixa ela entrar. Ela não pode ficar aí." Lourdes caminhou até a porta, o coração apertado pela situação. Ao ver Brenda ali parada, a chuva caindo forte, ela sentiu pena da mulher. Com um aceno, convidou-a a entrar. "Venha, não fique aí fora. Está tudo encharcado, você vai ficar doente. Entre." Brenda não hesitou. Entrou de cabeça baixa, pingando água no chão de madeira. Fechando a porta atrás de si, Lourdes pegou uma toalha de linho que tinha sobre uma cadeira e ofereceu à visitante. "Seque-se um pouco", disse Lourdes, a voz suave, porém firme. Brenda pegou a toalha, ainda ofegante, e passou-a no rosto, nos braços e nos cabelos escuros. Seus olhos percorreram o ambiente com curiosidade contida. O lampião no canto, as janelas reforçadas, o cheiro de bolo que ainda pairava. Foi então que ela avistou Jonas parado ao lado da mesa, olhando-a com atenção. O garoto levantou a mão direita num cumprimento tímido. "Oi", disse Jonas, a voz um pouco baixa, ainda analisando a estranha que viera debaixo daquela tormenta. Brenda demorou um segundo antes de responder, talvez surpresa com a presença de uma criança ali, naquele canto isolado. "Oi", respondeu ela por fim, quase num sussurro. Em seguida, desviou o olhar para o chão, sem saber bem o que dizer. A chuva continuava forte, fazendo um fundo sonoro constante. Lourdes, tentando quebrar o clima tenso, aproximou-se de Brenda com um sorriso acolhedor. "Vou preparar um chá quente para você, minha filha. Não temos muito luxo, mas um chá e um pedaço de bolo vão ajudar a esquentar. Está gelada, veja só essas mãos." Brenda assentiu, ainda um tanto retraída. Agradeceu com um aceno de cabeça. "Muito obrigada, de verdade. Eu estava com medo de ficar lá fora sozinha. Esse tempo está terrível." "É mesmo", concordou Lourdes, indo até a cozinha e acendendo mais uma lamparina para clarear o fogão a lenha. Ela pegou uma chaleira de ferro e adicionou água, colocando-a sobre a chama bruxuleante. Miguel puxou uma cadeira para Brenda sentar e Jonas observava tudo com interesse. O bolo na mesa, de fubá com erva doce, parecia convidativo,
e o aroma adocicado contrastava com a umidade do ar. Sente-se, Brenda, disse Miguel apontando para a cadeira. Ele mesmo se colocou de pé, apoiando-se numa das mesas. Não tem como sair com o carro nessa lama toda, e com a estrada interditada, você vai ter que esperar. Essa tempestade não parece que vai passar tão cedo, mas pelo menos aqui dentro você está seca e segura. Brenda sentou-se ajeitando os cabelos para trás da orelha. Observou Jonas, que continuava olhando-a com curiosidade. Ela tentou sorrir, ainda acanhada. Prazer em conhecê-los. Eu realmente não sabia que haveria um deslizamento. Estava indo visitar minha irmã em outra cidade. Quando a chuva apertou, achei melhor continuar devagar. Mas aí a estrada simplesmente desapareceu sob um monte de terra e água. Pensei que ficaria presa lá sem ninguém por perto. Lourdes voltou à sala com uma bandeja simples, 2 xícaras, um bule de chá fumegante e um prato com fatias de bolo. Serviu Brenda com cuidado. Depois ofereceu a Jonas, que pegou uma fatia com um sorriso satisfeito. Miguel ficou encostado na parede, observando a nova visitante, tentando avaliar a situação. Não se preocupe, Brenda. Aqui é simples, mas nós nos viramos bem, disse Lourdes, passando as mãos em avental de algodão, tentando secar a umidade. Tome seu chá, coma o bolo, e quando a chuva der uma trégua, a gente pensa no que fazer com o seu carro. Brenda segurou a xícara com as 2 mãos, deixando o calor aquecer seus dedos. Tomou um gole, ainda sem acreditar no refúgio que encontrara. Jonas abocanhou um pedaço de bolo, mastigando com gosto, sem desgrudar os olhos da mulher. De repente ele arriscou. Você teve medo lá fora? Perguntou a voz baixa, quase inaudível. Tive sim, respondeu Brenda olhando para o menino. Achei que ninguém me ouviria. Mas vocês estavam aqui. A chuva continuava. Um trovão sacudiu a casa e a lamparina tremeu na mesa. Miguel trocou um olhar com Lourdes. Sabiam que naquela noite nenhum estranho podia ficar à deriva naquela tempestade. O vento ainda assobiava entre as frestas, mas agora tudo parecia um pouco mais sereno dentro do lar, apesar do caos lá fora. Miguel coçou a barba rala e, depois de alguns segundos de silêncio, voltou-se para Brenda, falando com a tranquilidade de um homem acostumado às adversidades. Pode ficar aqui até a tempestade passar. A noite havia caído lentamente sobre a fazenda, e o som da tempestade do lado de fora finalmente dava sinais de trégua, embora a chuva ainda pingasse com insistência no telhado. Lá dentro, a lamparina sobre a mesa lançava uma luz amarelada e dançante, iluminando as tábuas do assoalho, as cadeiras de madeira e as expressões cansadas dos moradores. Jonas, o neto de 12 anos, já bocejava sem cerimônia, esfregando os olhos e piscando demoradamente. Vovó, tô com sono, murmurou o menino ajeitando-se na cadeira. Pois vá deitar, meu filho, respondeu Lourdes com a voz suave. Amanhã cedo você me ajuda na cozinha. Jonas se levantou, olhou para Brenda com um meio sorriso contido, ainda não totalmente habituado à presença daquela estranha, e acenou de leve com a mão. Boa noite, Brenda, disse ele arrastando as palavras, a voz já embargada pelo cansaço. Boa noite, Jonas, respondeu Brenda, retribuindo o aceno. Aquela criança a intrigava, silenciosa na maior parte do tempo, mas curiosa, com olhos atentos demais para um garoto daquela idade. Miguel acompanhou o neto até o corredor, certificando-se de que o garoto entrasse no quarto sem problemas. Ao voltar, encontrou Lourdes já servindo um pouco mais de chá para Brenda, que estava sentada com postura ereta, os cabelos ainda ligeiramente úmidos pelo sereno da noite. Durma bem, Jonas, gritou Miguel do corredor, ouvindo uma resposta abafada do quarto. Voltou para a sala e sentou-se na cadeira de palhinha ao lado de Lourdes. O clima dentro da casa era de certa serenidade após a tensão da tempestade. A conversa começou timidamente, com Lourdes querendo saber um pouco mais sobre a convidada inesperada. E então, Brenda, você disse que estava viajando. O que faz da vida, minha filha? Perguntou Lourdes com genuína curiosidade, enquanto mexia levemente o chá na caneca. Brenda endireitou-se um pouco mais. Não tinha problemas em falar sobre seu trabalho, embora a reação das pessoas nem sempre fosse a melhor. Sou médica legista.
Trabalho em um necrotério de uma cidade próxima. Legista? Quer dizer que você mexe com corpos? Indagou Miguel, erguendo as sobrancelhas, um tanto espantado. Sim, exatamente. Eu faço autópsias e exames para identificar a causa da morte das pessoas que chegam até o necrotério. É um trabalho científico, sabe? É estranho para muitos, mas alguém precisa fazê-lo, explicou ela com a voz calma e um leve sorriso no canto dos lábios, como se já estivesse acostumada às reações de surpresa. Lourdes tomou um gole do chá pensativa. Não esperava algo assim. Às vezes, quem aparecia por ali era um viajante, um caminhoneiro, alguém vendendo utensílios. Jamais imaginaria encontrar uma mulher legista no meio daquela tormenta. Deve ser difícil. Quero dizer, ver gente assim, já sem vida, todos os dias, disse Lourdes, escolhendo as palavras. É um pouco. Mas com o tempo a gente se acostuma. E é um trabalho importante. Ajuda a esclarecer a verdade sobre o que aconteceu com aquelas pessoas. Dou um fim digno, de certa forma. Brenda parecia sincera, e seu olhar era firme, sem traços de hesitação. Miguel pigarreou tentando digerir aquela informação. Eu imagino que não seja fácil. E você tem família, Brenda? Perguntou ele, mudando um pouco de assunto. Bem, eu sou solteira. Sem filhos, sem marido. Só eu mesma. É mais simples assim. Pelo menos por enquanto. Ela deu um pequeno sorriso, meneando a cabeça. E vocês dois? Lourdes e Miguel trocaram um olhar rápido, e a esposa respondeu primeiro. Estamos casados há 30 anos. Não foi sempre fácil, mas seguimos juntos. A gente se conheceu quando era bem jovem. Eu cuidava das galinhas do meu pai, e o Miguel vinha comprar ovos. Acabou não levando só os ovos, levou meu coração também, disse ela, dando uma risadinha contida, enquanto Miguel enrubescia um pouco. Brenda sorriu, genuinamente interessada. Que bonito! E o Jonas? Ele é neto de vocês. Imagino que tenham mais netos ou filhos. Só o Jonas, respondeu Miguel, com uma pontada de tristeza na voz, que Brenda notou imediatamente. Só ele? E os pais de Jonas? Indagou Brenda, abaixando um pouco a voz, com cuidado. Lourdes limpou a garganta e olhou para Miguel, que desviou o olhar, encarando a lamparina em silêncio por um segundo. Foi Lourdes quem respondeu, mais firme, embora tensa. Eles apenas não estão mais aqui. É uma história complicada. Não gostamos muito de entrar em detalhes, entende? Brenda percebeu o desconforto e baixou a cabeça, compreendendo que havia tocado em um assunto delicado. Ah, desculpe. Não quis incomodar, disse, tentando mudar o tom. Eu entendo, não se preocupem. O silêncio se instalou por alguns instantes, quebrado apenas pelo tilintar da colherzinha na xícara de chá e pelo pingar lento da chuva no beiral. A lamparina projetava as sombras dos três nas paredes, e o vento, agora mais brando, assobiava lá fora. Está ficando tarde, disse Miguel suspirando. Acho melhor descansarmos. O dia foi longo e amanhã teremos de ver o que fazer com seu carro, Brenda. Sim, claro, concordou Lourdes, levantando-se e ajeitando a toalha de linho que estava sobre a mesa. Você deve estar cansada também. Deixe-me mostrar seu quarto. Brenda pegou sua bolsa e seguiu Lourdes por um corredor estreito. Pararam diante de uma porta simples. O quarto era pequeno, mas acolhedor. Uma cama com colcha de retalhos, um criado mudo com uma vela ao lado e uma cadeira de madeira. Uma janela pequena com venezianas de madeira, ainda úmida pela chuva, completava o ambiente. É simples, mas vai te manter aquecida e seca esta noite, disse Lourdes, apontando a cama. Muito obrigada, dona Lourdes. Agradeço de coração a hospitalidade de vocês. Brenda sorriu, encabulada. A velha senhora acenou com a cabeça, satisfeita. Boa noite, Brenda. Lourdes se despediu, saindo do quarto. A porta rangeu ao fechar, deixando Brenda sozinha, ouvindo apenas o som distante de Miguel caminhando pelo corredor. Quando o sol nasceu, seus raios tímidos iluminaram o quintal enlameado. A chuva havia parado, mas o chão permanecia escorregadio, marcado por poças d'água. O canto de algum pássaro distante tentava retomar o ritmo natural do campo, embora o cheiro de terra molhada ainda dominasse o ar. Dentro da casa, Jonas acordou cedo. Já na cozinha,
Ajudava Lourdes a pôr a mesa, enquanto Miguel examinava a varanda em busca de danos causados pelo temporal. Brenda, porém, não estava na sala. Ela já levantou? Perguntou Jonas, curioso, com um pedaço de pão na mão. Ainda não a vi, meu neto. Vai ver, está lá fora, perto do carro, respondeu Lourdes, cortando queijo fresco. Miguel abriu a porta para checar o tempo e viu Brenda agachada ao lado do carro, o capô levantado. Ela mexia nos cabos do motor, examinando a correia, testando alguns componentes, com expressão frustrada. Ele caminhou até ela, mantendo distância das poças. Bom dia, Brenda, já acordou cedo, hein? Disse Miguel com as mãos na cintura. Bom dia. Eu queria ver se o carro funcionava agora, sem a chuva, mas não está pegando. Acho que a água entrou em algum lugar que não devia. Ela fechou o capô, limpando a graxa na calça jeans. Seu rosto tinha uma expressão de desapontamento. Além disso, a estrada deve continuar bloqueada. Será que posso ficar mais um pouco? Juro que não quero incomodar, mas não posso fazer muita coisa sem conseguir sair daqui. Lourdes, que havia chegado à porta, olhou para Miguel. Ele deu de ombros compreensivo. Não parecia certo mandar aquela mulher embora sem condições de prosseguir. Pode ficar, Brenda, disse Lourdes, firme, embora gentil. Até o caminho estar livre e até seu carro voltar a funcionar, você pode ficar conosco. Obrigada, vou tentar ajudar no que puder. Brenda agradeceu, abrindo um sorriso de alívio. Ela entrou com eles, tirou os sapatos enlameados e deixou-os perto da entrada. O cheiro de café fresco enchia a sala, e Jonas, sentado numa cadeira, observava tudo com olhos vivos. A manhã seguiu com certa tranquilidade. Jonas, mais desperto que na noite anterior, aproximou-se de Brenda, curioso sobre a visitante de fala calma e profissão intrigante. Na sala, sentaram-se diante da janela ainda úmida e conversaram bastante. Brenda fazia perguntas a Jonas sobre a fazenda, sobre como era a vida ali, e o menino respondia com entusiasmo contido, descrevendo as vacas, as galinhas, as plantações e algumas brincadeiras que fazia no quintal. E você gosta de viver aqui? Perguntou Brenda, inclinando-se um pouco, com os cotovelos sobre os joelhos, encarando o garoto. Gosto sim, é tranquilo. Meu avô me ensina a cuidar dos animais. Minha avó me mostra como fazer bolo. É tudo bem simples, mas é o lugar onde vivo, disse Jonas, sorrindo de leve, balançando os pés no ar. Brenda olhou para o garoto com curiosidade. Havia tanta inocência naquele sorriso, mas também alguma coisa que ela não conseguia decifrar. Um mistério sobre o passado, sobre os pais dele, talvez. Entretanto, lembrava-se do clima da noite anterior. O casal evitara aquele assunto, e ela não queria forçar a barra. Focaria apenas na companhia daquela família que, apesar de tudo, a acolhera numa noite tão complicada. Você tem sorte, Jonas. É um bom lugar para crescer, disse Brenda sincera. A luz da manhã filtrava-se pelo vidro da janela, iluminando os contornos do rosto de Brenda e do menino, enquanto a conversa continuava, amena, sobre as coisas simples do campo, o gosto do bolo de fubá que Lourdes fazia, e o barulho da chuva da noite anterior, que agora parecia apenas uma lembrança distante. A manhã avançava sob um céu ainda carregado de nuvens, mas sem a chuva da véspera. Na cozinha, Brenda e Jonas terminavam de arrumar a louça após o café. Ela parecia empenhada em ajudar, mas havia algo na maneira como observava o menino que deixava Lourdes um pouco inquieta. O casal se entreolhava em silêncio. Ao longo dos últimos dias, a presença de Brenda não parecia tão despretensiosa quanto antes. Lourdes, você reparou no jeito dela? Sussurrou Miguel, enquanto Brenda seguia até a sala para verificar algo em sua bolsa. Reparei. Desde que ela chegou, fala pouco sobre si mesma. E aquela história do deslizamento, não sei... Lourdes respondeu, abaixando o tom de voz ainda mais, de modo que Brenda não escutasse. Ela disse que a estrada estava alagada, impraticável. Mas há algo estranho nisso. Parece que está escondendo alguma coisa, continuou Miguel coçando o queixo. Vou resolver esse problema do carro o quanto antes. Não quero mais essa situação. Lourdes assentiu, nervosa.
Queria confiar na visitante, mas aquela sensação de alerta não a deixava em paz. Brenda voltava naquele instante, um sorriso contido nos lábios. Desculpem a demora. Achei que tivesse deixado minha carteira aqui, mas estava no quarto, disse ela, como se nada houvesse de errado. Jonas, sentado num banquinho perto da porta, prestava atenção de rabo de olho, enquanto fingia brincar com um pedaço de madeira. Miguel pigarreou fingindo naturalidade. Vou à fazenda do Beto, meu vizinho. Ele tem umas ferramentas que podem ajudar a consertar seu carro, Brenda. Se tudo der certo, talvez consiga pôr o motor para funcionar ainda hoje, informou, tentando parecer prestativo. Sério? Isso seria ótimo, respondeu Brenda, encarando Miguel com um olhar que ele não soube interpretar direito. Agradecimento ou algo mais? Lourdes seguiu o marido até a varanda, enquanto ele pegava a velha bicicleta que estava apoiada no beiral. Antes que Miguel partisse, ela cochichou. Pergunte também sobre a estrada, querido. Se já foi liberada, podemos facilitar a partida dela. Pode deixar, Miguel afirmou, ajeitando o chapéu de palha. Com um último olhar para dentro da casa, viu Brenda sentada à mesa, conversando com Jonas, o menino com a cabeça inclinada, ouvindo-a com atenção. Miguel sentiu uma pontada incômoda, mas partiu mesmo assim. A estrada de terra estava molhada, mas sem a chuva da noite anterior, a pedalada era apenas um pouco mais difícil, nada impossível. O vento frio batia no rosto de Miguel, que seguia firme até o terreno do vizinho, a uns bons 15 minutos de distância. Ao chegar, encontrou Beto na varanda limpando um machado. Opa, Miguel, que cara é essa, homem? Parece preocupado. Beto disse, franzindo o senho. Tô com uma estranha situação lá em casa. Veio uma moça, Brenda, o nome dela, dizendo que o carro quebrou e que a estrada estava interditada por deslizamento. Você ouviu algo assim? Deslizamento? Beto deu uma risada curta, sem humor. Que nada. Passei por lá ontem e hoje cedo, tá tudo normal. A estrada tá meio úmida, mas livre. Quem disse isso pra você? Miguel sentiu um arrepio subir pela espinha. O coração bateu mais rápido e a preocupação se espalhou como uma maré inundando cada pensamento. Aquela mulher mentiu. Mas por quê? Foi ela quem disse. Que não podia prosseguir. Miguel abriu e fechou as mãos, olhando fixamente para o chão. Preciso de umas ferramentas para tentar consertar o carro dela. Talvez seja melhor que ela vá embora o quanto antes. Beto, percebendo a tensão do amigo, foi até o galpão e retornou com uma caixa de ferramentas básica. Chaves de fenda, soquetes, alicates, um macaco pequeno. Aqui, Miguel, leve essas. Qualquer coisa me chame. Mas escuta, você tem certeza de que essa história do deslizamento não é só algum engano? Não sei, Beto. Só sei que tenho que voltar, obrigado, disse Miguel agradecendo rapidamente e subindo na bicicleta. Estava aflito, precisava chegar em casa o quanto antes. As rodas da bicicleta derrapavam na lama e Miguel forçava o pedal. Estava mais rápido do que na vinda, o corpo todo tenso. O sol lutava para sair de trás das nuvens, criando uma claridade difusa. Ao se aproximar da casa, quase na última curva, avistou algo que gelou seu sangue. Lourdes correndo pelo quintal em direção ao carro de Brenda, que já acelerava com força. Lourdes, o que aconteceu? Gritou Miguel ainda distante, mas já abandonando a bicicleta no meio da estrada. Desceu correndo, os pés afundando na lama. Ela tá indo embora, berrou Lourdes desesperada, a voz tremida. Está levando o Jonas. Ela pegou o menino? Miguel sentiu a vista escurecer por um instante. Quando chegou ao quintal, viu o carro já em disparada pela estradinha lateral, levantando barro e cascalho. Jonas deveria estar lá dentro, contra a vontade. Brenda fora mais rápida do que ele imaginava. Tudo tão silencioso, tão calculado. Volta aqui, gritou Miguel inutilmente. Correu até a bicicleta, subiu nela e tentou alcançar o veículo, mas não tinha a menor chance. O carro já estava longe, desaparecendo numa curva, sumindo por entre as árvores e o relevo do terreno. Ele pedalou alguns minutos, ofegante, mas acabou percebendo que seria impossível. A essa altura, Brenda devia estar a quilômetros dali. Parou ao lado de uma cerca,
o coração disparado, a mente confusa. Por que ela mentiu sobre a estrada? Por que levaria Jonas? A cabeça latejava com perguntas que não tinham resposta. Seus olhos ardiam de raiva e pânico. Sem alternativa, Miguel deu meia volta, pedalando devagar, derrotado, sentindo um peso enorme sobre os ombros. Ao chegar novamente à frente da casa, encontrou Lourdes ali, parada como uma estátua, as mãos juntas diante do peito, os olhos marejados. Sem dizer uma palavra, ele desceu da bicicleta, largando-a no chão. Caminhou até a esposa e a envolveu num abraço apertado, sentindo o tremor do corpo dela. Ela levou nosso menino. Lourdes soluçou, a voz embargada. Suas lágrimas escorriam pelo rosto enrugado e aflito. Por que ela fez isso? O que ela quer com Jonas? Miguel apenas apertou mais o abraço, olhando para o horizonte vazio, as nuvens se mexendo lentamente. O lugar que antes representava segurança e paz, agora parecia hostil e cheio de incertezas. Não havia mais traços da mulher ou do carro, só o eco do motor desaparecendo na memória recente. Lourdes chorava sem conseguir falar. Miguel tentava conter a própria angústia, mas seus olhos também se encheram de água. Segurou o rosto da esposa com cuidado, tentando transmitir alguma esperança, alguma força, mas por dentro estava dilacerado. Nós vamos encontrá-lo, disse Miguel, embora não soubesse nem por onde começar. Sua voz saiu fraca, quase um sussurro, enquanto uma lágrima descia por seu rosto marcado pelo tempo. Ele a segurou nos braços, deixando que a dor se espalhasse no silêncio do quintal. O sol, agora mais forte, iluminava a lama e os galhos retorcidos, como se nada de anormal tivesse acontecido. A porta rangeu levemente quando Miguel a empurrou, ainda envolvido no abraço trêmulo de Lourdes. A casa estava escura, com apenas algumas velas acesas, jogando sombras vacilantes sobre os móveis rústicos. O tempo passava devagar, cada segundo parecia arrastar um peso insuportável. Eles não podiam chamar a polícia, embora essa fosse a primeira solução que passasse pela cabeça de qualquer um. Havia algo que os impedia, um motivo que eles compartilhavam silenciosamente. Isso não está certo, Lourdes, sussurrou Miguel sentando-se à mesa, as mãos suadas entrelaçadas, o olhar fixo na lamparina. Eu sei. Mas o que vamos fazer? A voz de Lourdes mal passava da garganta, embargada pelo medo e pela culpa. As horas passaram, lentas, tortuosas. Eles pouco falaram. O vento lá fora uivava, balançando as janelas. Lá dentro, um silêncio pesado tomava conta do ambiente. Nenhum dos dois tinha apetite. As xícaras de chá esfriavam intocadas sobre a mesa. Quando a noite caiu, o coração do casal disparou ao ouvir o som familiar do motor do carro. Miguel correu até a janela, aflito, e viu faróis cortando a escuridão do terreiro. Lourdes prendeu a respiração. É ela. É o carro dela, confirmou Miguel, sem acreditar no que via. A ansiedade pulsava nos ouvidos de ambos. Eles foram para a varanda, atentos, viram a porta do veículo se abrir e, para o alívio completo, quem apareceu primeiro foi Jonas, seu corpo pequeno delineado pela luz dos faróis. Ele segurava uma sacola e caminhava até eles como se nada de anormal tivesse acontecido. Jonas! Lourdes correu ao encontro do menino, as pernas quase falhando. Vovó, disse o garoto, um tanto confuso com a reação deles. A Brenda me levou até a cidade. Eu achei que vocês iam querer comer alguma coisa. Compramos sanduíches. Meu filho, pelo amor de Deus. Miguel o abraçou apertado, seguido por Lourdes, ambos com lágrimas nos olhos. Jonas parecia não entender a preocupação extrema, mas retribuiu o abraço, ainda segurando a sacola. Vocês estão bem? Ele perguntou, franzindo a testa. Estamos, agora que você voltou. Lourdes passou as mãos pelo rosto do garoto, ainda incrédula. Suba para o seu quarto, meu querido. Está tarde. Descansa um pouco. E a Brenda, vocês vão conversar com ela? Ela está no carro, está triste, acho que estava chorando, comentou Jonas, olhando por sobre o ombro. Miguel trocou um olhar com Lourdes. Não estavam preparados, mas não havia como fugir disso.
Sim, nós vamos falar com ela. Vá lá para cima e espere. Depois eu levo um sanduíche para você, garantiu Miguel. Jonas assentiu, ainda desconfiado. Entrou em casa, seus passos leves sumindo no corredor. Quando o garoto subiu, Miguel e Lourdes se aproximaram do carro. A porta do motorista se abriu devagar e Brenda saiu, o rosto pálido, os olhos vermelhos. Você voltou, disse Miguel sem esconder o tom tenso. Eu tinha que voltar, respondeu Brenda, a voz firme, porém trêmula. Sei que vocês devem estar surpresos. Desculpem o que fiz. Mas preciso resolver isso. Preciso falar com vocês sobre o Jonas. Lourdes, com o coração ainda aos pulos, respirou fundo e encarou a mulher. O vento noturno trazia o cheiro de terra molhada. O que você quer dizer com isso, Brenda? A velha senhora tentava manter um tom calmo, mas não conseguia esconder o medo na voz. Brenda inspirou lentamente. Eu sei que o Jonas não é neto de vocês. A expressão de Miguel e Lourdes se transformou imediatamente em uma mistura de surpresa e apreensão. Eles se entreolharam, sem palavras, por um momento. Por fim, Miguel perguntou, cauteloso: Como você sabe disso? Quem é você, afinal? Brenda ergueu o queixo, as lágrimas brilhando nos cantos dos olhos. Sou a mãe do Jonas. Lourdes levou a mão ao peito, sentindo o coração quase parar. Miguel deu um passo atrás, os lábios se entreabrindo, sem conseguir formular uma resposta imediata. O mundo parecia ter desabado pela segunda vez naquele dia. A mãe do Jonas, repetiu Lourdes incrédula. Mas o Marcos, ele disse. O pai dele, completou Miguel, confuso ainda sob o choque. Você... Como pode ser a mãe dele? Brenda engoliu em seco. Estava tensa, mas decidida. Eu sei que isso é estranho, mas eu sei a verdade. E sei que o menino não é realmente neto de vocês. Miguel recuperou-se minimamente do choque e deu um passo à frente, erguendo as mãos em um gesto quase suplicante. Por favor, não tire o Jonas de nós. Ele é tudo o que temos, a nossa alegria. Nós nunca tivemos filhos, e ele é... A voz de Miguel falhou, a emoção tomando conta. Lourdes assentiu, as lágrimas escorrendo. Ele nos chama de vovó e vovô. É nossa família agora. Não sabemos da sua história completa, mas, por favor, não o afaste. Brenda franziu o senho, os olhos tristes. Não posso prometer nada, mas quero entender como ele veio parar aqui. Eu preciso saber de verdade. Como meu filho foi parar nas mãos de vocês? Os dois idosos trocaram um olhar cúmplice. Miguel foi o primeiro a falar, a voz trêmula, olhando fixamente para o chão. Há alguns anos, o Marcos apareceu aqui com o Jonas ainda bebê. Na época, alugávamos um quarto da casa para viajantes que precisassem de um lugar simples para ficar. Marcos e o menino vieram e acabaram ficando mais do que o planejado. Por quê? Pressionou Brenda, cruzando os braços. Lourdes, com a voz entrecortada, continuou. No começo, Marcos disse que estava indo para uma cidade próxima, mas o carro dele quebrou. Depois ele disse que estava esperando uns documentos, e nós não ligamos. Gostávamos da presença deles. Jonas era um bebezinho adorável, e com o tempo nos apegamos demais. Ele começou a nos chamar de vovô e vovó. Miguel passou a mão pelos cabelos brancos, suspirando. Um dia vimos na televisão que Marcos era um foragido. Não entendíamos direito. Ele tirou o filho da mãe, que não o deixava ver o menino, segundo ele. Disse que você, Brenda, não cuidava direito e que queria proibir ele de ver o filho. Nós ficamos confusos, assustados, mas já estávamos muito apegados ao Jonas e, sinceramente, tivemos medo. Medo de denunciar e acabar nunca mais vendo o menino. Brenda cerrou os punhos, os olhos enchendo-se de lágrimas novamente. Então vocês sabiam que ele era um foragido e ainda assim deixaram meu filho ficar? Miguel balançou a cabeça, as palavras saindo em tropeços. Nós não conseguimos entregar o menino. Já tínhamos um sentimento por ele. E o Marcos, bem, ele não parecia uma pessoa má. Era carinhoso com o Jonas. Disse que você não o deixava ver o filho. Nós não sabíamos o que era verdade. De certa forma, era cômodo para nós, pois assim tínhamos Jonas conosco.
Lourdes complementou, a voz suave, quase um sussurro. Nós nunca tivemos filhos. Jonas trouxe luz a esta casa. E, desculpe dizer, mas o Marcos nos convenceu de que ele era a melhor opção para o menino. Não tínhamos certeza do que fazer. Acabamos não denunciando, deixando as coisas acontecerem. Brenda piscou algumas vezes, deixando as lágrimas caírem no rosto. Ela olhou para a casa, imaginando o menino dormindo no andar de cima, inocente, sem ideia da complexidade daquela situação. Miguel limpou a garganta e continuou a explicação. Há um ano, o Marcos disse que precisava sair por um tempo. Pediu para cuidarmos do Jonas. Pensamos que fosse algo temporário. E então, ele nunca mais voltou. Nós ficamos, dia após dia, esperando. E não tínhamos como regularizar a situação do menino sem chamar a atenção. Com o tempo, nos acomodamos. Jonas era nossa família. Ele cresceu e nada fazia lembrar que não era realmente nosso neto. Até você chegar... O silêncio se estendeu por alguns segundos, apenas o cantar distante de um grilo e o vento balançando as folhas dos coqueiros. Brenda fechou os olhos, tentando processar tudo aquilo. Ela, a mãe do garoto, aparecia depois de anos. O menino sequer devia se lembrar dela. E ali estavam dois idosos, sem filhos, que criaram seu filho como neto, o amando e cuidando dele. Eu preciso pensar, disse Brenda, enxugando o rosto. Não sei o que fazer. Vocês o amam, isso é óbvio. E eu também tenho minha história. Miguel e Lourdes entreolharam-se angustiados, sem saber o que dizer. Apenas aguardaram em silêncio, na noite escura, sob a luz pálida da lua e das velas acesas dentro da casa. Brenda respirou fundo, mantendo o olhar fixo em Miguel e Lourdes, que agora se mantinham quietos, tensos. A noite circundava os três, o vento soprando uma brisa fria no terreiro, e só o lampejo da lamparina, escapando pela fresta da janela, iluminava um pouco as feições angustiadas de todos ali. O silêncio era denso, mas ela tinha muito a dizer e não ia mais segurar. Antes de tudo, começou Brenda, a voz carregada de emoção contida. Eu preciso que entendam o que aconteceu comigo anos atrás. Não estou aqui para inventar desculpas, mas vocês precisam saber a verdade. Vocês precisam saber do meu lado dessa história. Vocês me perguntaram como eu sabia que Jonas não era neto de vocês. Agora eu vou explicar. Miguel, com a respiração curta, arriscou quebrar o silêncio. Pode falar, Brenda, estamos ouvindo. Lourdes assentiu, enxugando o canto dos olhos, ainda confusa, ansiosa, temendo o que estava por vir. Brenda afastou uma mecha de cabelo do rosto, umedecendo os lábios antes de prosseguir. Olhava ora para o chão, ora para o casal, escolhendo bem as palavras, mas sabendo que tudo precisaria ser dito. Eu conheci o Marcos muitos anos atrás. Éramos jovens, namorávamos. Ele não era um homem fácil, mas no começo não parecia tão ruim. Só que, com o tempo, ele se envolveu em coisas erradas. Coisas que eu nem imaginava. Dívidas, roubos, gente perigosa atrás dele. Quando eu descobri isso, já estava envolvida emocionalmente. Ainda assim, tentei ir embora, deixar essa relação. Só que... Ela suspirou, parecendo lutar contra lembranças dolorosas. Descobri que estava grávida. Lourdes estreitou os olhos, compadecida, mas sem saber se podia confiar na história. Ainda assim, o tom de Brenda parecia sincero. Miguel cruzou os braços, o rosto marcado pelas rugas da preocupação. E Marcos? Perguntou ele num fio de voz. Ele sabia da gravidez? Soube. E quando soube, prometeu que iria mudar. Prometeu que abandonaria tudo e seria um bom pai, que formaríamos uma família. Brenda esboçou um sorriso triste. Mas não demorou muito para eu perceber que não era assim. Ele não mudou. Continuava fugindo de gente perigosa, deixando rastros, e isso colocava a mim e ao bebê em risco. Eu tinha medo. Medo de o Jonas nascer nesse tipo de vida. Ela apertou os braços contra o próprio corpo, quase se encolhendo. Quando Jonas nasceu, eu tomei a decisão de ir embora de vez. Eu ia fugir, mudar de cidade, criar meu filho longe de tudo aquilo. Só que Marcos, desesperado,
Desapareceu com o Jonas antes que eu pudesse agir. Um dia ele simplesmente sumiu levando meu bebê. Vocês podem imaginar o meu desespero? Miguel e Lourdes se entreolharam. Aquela parte começava a se encaixar em tudo que eles viveram. Eles se lembravam de quando Marcos chegara com Jonas, ainda tão pequenino, dizendo que a mãe era uma pessoa que não deixava ele ver o filho. Agora ouviam o outro lado. A mãe que tivera o filho arrancado de seus braços. "Por quanto tempo você ficou atrás do menino?" perguntou Lourdes, a voz delicada, quase um sussurro. "Anos", respondeu Brenda, a voz falhando. "Anos procurando qualquer pista do paradeiro de Marcos e Jonas. Tentei ir à polícia, tentei falar com conhecidos, mas ele era um fugitivo, não tinha endereço fixo. Eu me mudei, arranjei um emprego. E nesse emprego..." Ela hesitou um pouco, olhando para a janela, como se lembrasse de algo perturbador. "Eu vi muita coisa. Sou médica legista, como disse a vocês antes. Trabalhar num necrotério faz a gente se acostumar com a morte, com corpos sem vida, com histórias interrompidas." Miguel franziu a testa, lembrando-se do que Brenda havia dito sobre sua profissão dias atrás. "Deve ter sido difícil", ele murmurou sem conseguir dizer mais nada. "É um trabalho duro, mas eu me adaptei, pelo menos até o dia em que o corpo de Marcos apareceu na minha frente." Brenda fechou os olhos por um instante, recordando o impacto daquela cena. "Foi há 1 ano. Ele apareceu como indigente, sem documentos, mas eu reconheci na hora. Ver o pai do meu filho ali sem vida foi um choque. Por mais raiva que eu tivesse dele, eu precisava saber. Onde estava o Jonas?" O semblante de Lourdes se contorceu. O corpo de Marcos estivera em um necrotério qualquer, e Brenda, por uma cruel coincidência, acabou o encontrando. Era horrível pensar nisso, mas respondia a muitas perguntas. Brenda abriu os olhos e continuou. "Entrei em contato com a polícia. Uma investigação foi aberta, mas não era prioridade para eles. Marcos era um criminoso, envolvido com coisas pesadas. Para os policiais, o menino podia estar em lugar incerto. Não achei que eles se esforçariam tanto assim. Então resolvi ir atrás por conta própria. Eu não podia esperar sentada." Miguel, ainda de braços cruzados, notou a determinação na voz dela. Não era uma mulher frágil, mas alguém que lutava para recuperar o que era seu. "Como você nos encontrou?" perguntou ele, sentindo o estômago revirar. Brenda ergueu o queixo, exibindo uma expressão amarga. "Eu paguei um antigo conhecido do Marcos, também envolvido em crimes. Dei dinheiro a ele para conseguir pistas. Ele não sabia muito, mas conhecia alguns lugares onde o Marcos se escondera com o menino. Até que um informante indicou a região desta fazenda. Não foi fácil chegar até aqui. Quando cheguei, vi o Jonas na casa de vocês. Tentei segurar as lágrimas ao ver meu filho crescido, saudável, chamando vocês de avós. Pensei, pelo menos ele está vivo e bem. Mas também senti raiva, muita raiva." Lourdes abriu a boca, mas não encontrou palavras. O terror de saber que tudo fora descoberto se misturava a um certo alívio por finalmente entender o que tinha acontecido. Mas Brenda não tinha acabado. Raiva porque se vocês tivessem denunciado o Marcos quando descobriram que ele era foragido, talvez a polícia tivesse me encontrado, me contatado. Talvez meu filho tivesse sido devolvido a mim anos atrás. A voz de Brenda subiu um tom, não um grito, mas um lamento cheio de dor. Vocês tiveram o Jonas esse tempo todo, vendo ele crescer, o protegendo, enquanto eu, a mãe dele, vivi no escuro, sem saber se ele estava morto ou vivo, se comia, se dormia em segurança. Miguel sentiu um peso insuportável no peito. Sabia que sua omissão viera do medo de perder o garoto que amava. Lourdes também, com os olhos cheios d'água, entendia o que aquela escolha lhes havia custado. O carinho que tinham por Jonas os levara a manter silêncio. Mas agora ouviam a mãe do menino, sofrendo. "Brenda", começou Lourdes, a voz embargada. "Nós não imaginávamos. Achávamos que você não queria deixar o Marcos ver o menino por rancor, que não se importava com ele. Essa foi a história que ouvimos dele. Com o tempo, nós nos acostumamos com a ideia de cuidar do Jonas. Nós não fizemos nada com má intenção", disse Miguel, a respiração pesada. "Amamos Jonas. Não queríamos perdê-lo. Agora entendemos seu lado, mas..." Brenda esfregou o rosto com as 2 mãos, tentando conter as lágrimas.
Quando retirou as mãos do rosto, sua expressão era uma mistura de dor e fúria contida. Se vocês tivessem dado um passo à frente, me denunciado o Marcos naquela época, a polícia teria achado a mim. Eu teria meu filho comigo antes que ele crescesse chamando outras pessoas de avós, antes que ele esquecesse de mim completamente. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Miguel encarou o chão. Lourdes apertou as próprias mãos até os dedos doerem. O rangido de uma porta, talvez sacudida pelo vento, fez-se ouvir ao longe. Brenda respirou fundo, as lágrimas já secando no rosto marcado pelo sofrimento e pela raiva. Vocês entendem agora por que eu estava tão nervosa? Por que menti sobre o deslizamento e tudo o mais? Eu queria, antes de tudo, saber como foi possível vocês manterem Jonas aqui sem jamais contatar as autoridades. Eu queria entender o que se passava na cabeça de vocês. E agora vejo que vocês o amam, mas isso não muda o fato de que se tivessem feito o certo, hoje eu estaria com meu filho. A última frase ecoou no ar. Brenda parou, as palavras penduradas no silêncio da noite, enquanto Miguel e Lourdes digeriam tudo. Ela já tinha dito o que precisava dizer, sua história estava exposta. A raiva, a dor, a saudade, o amor de mãe. Tudo ali, entre eles. De repente, eles olharam para cima e viram que Jonas estava escondido no vão da escada, de olhos arregalados, ouvindo cada palavra dita. O garoto respirava forte, os dedos agarrados ao corrimão, como se precisasse de apoio para não cair. Percebendo que fora descoberto, ele se assustou e disparou em direção ao quarto. Os passos pesados ecoaram pelos degraus de madeira e a porta se fechou com um estrondo seco. «Jonas, abre a porta, meu filho», pediu Lourdes, a voz tremendo de preocupação. Ela girava a maçaneta sem sucesso, sentindo o coração apertado. «Filho, deixa a gente conversar», chamou Miguel, colando o ouvido na madeira. Não havia resposta, só um silêncio denso. Brenda, a poucos passos de distância, encarava aquela porta trancada com um nó na garganta. Ela sabia que o menino entendia mais do que aparentava. Olhou para Miguel e Lourdes com uma expressão abatida. «Deixem-no sozinho por enquanto», disse Brenda, baixando o tom de voz. «Ele já tem 12 anos, pode entender muita coisa. É pesado, sim, mas precisamos respeitar o momento dele». Lourdes hesitou, uma das mãos ainda apoiada na maçaneta, os olhos úmidos. Miguel colocou uma das mãos no ombro dela, incentivando-a a se afastar. Nenhum deles gostava da ideia, mas Brenda tinha razão. Eles haviam despejado muitas revelações. A verdadeira mãe, o pai morto, toda a história de anos, segredos, fugas. Seria muito para qualquer um, ainda mais para um menino. «Certo, vamos deixá-lo pensar um pouco», disse Miguel resignado. Brenda se afastou do corredor, sentindo o cansaço pesar nos ombros. Ela atravessou a sala, olhando para a escuridão do lado de fora da janela. Lourdes e Miguel a seguiram, todos tensos, ninguém sabendo direito o que dizer. A noite avançava lentamente e a casa parecia vazia, exceto pelo som da respiração contida de todos. A madrugada foi longa. Miguel ficou sentado numa cadeira de balanço sem conseguir relaxar. Lourdes, com um pano na mão, tentava limpar a superfície da mesa, mas seus gestos eram automáticos. Brenda, de braços cruzados, olhava para a porta do quarto de Jonas de tempos em tempos, na esperança de ouvi-lo saindo. Mas o silêncio persistia. Nenhum deles pregou o olho. Esperaram, contando os segundos, as horas, enquanto a escuridão lá fora cedia lentamente a um tom azul acinzentado do amanhecer. Quando a primeira claridade invadiu a cozinha, Lourdes, que cochilava na cadeira, ergueu a cabeça ao ouvir passos leves no corredor. Jonas saiu do quarto lento, a cabeça baixa, os olhos inchados e vermelhos. Parecia menor do que era, como se a tristeza o tivesse encolhido. O garoto viu Miguel e Lourdes primeiro, e então seus olhos encontraram Brenda, parada próximo à janela. Ele não disse nada, apenas caminhou até ela. Aquela aproximação simples continha toda a confusão de sentimentos que o menino carregava. Brenda o abraçou, e no instante em que sentiu os braços do filho se fecharem em torno dela, não conseguiu conter as lágrimas. Chorava em silêncio, o rosto escondido nos cabelos do garoto,
sentindo a respiração entrecortada dele, que também tentava segurar um soluço. Miguel e Lourdes, ao lado, deixaram algumas lágrimas rolarem discretas. Sabiam que aquele abraço significava muito, mesmo que não pudesse apagar tudo. Eu ouvi tudo, disse Jonas, a voz fraquinha. Você é minha mãe, então? De verdade? Brenda confirmou com um aceno lento, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Precisou de um momento para falar, a voz saindo rouca. Sim, eu sou sua mãe. Desculpe por não estar aqui antes. Desculpe por tudo. Eu sei que você gostava da sua vida aqui, do seu avô e da sua avó, mas eu também te amo e sempre te amei. Só não pude estar com você. Jonas fungou, apertando mais o abraço. Lourdes, com um nó na garganta, não aguentou e sussurrou. Filho, nós nunca quisemos te enganar, nós amamos você. Nós só não sabíamos o que fazer. Tínhamos medo de perder você. Miguel assentiu com a cabeça, com os olhos marejados. Você é tudo para nós, Jonas. Mas entendemos que agora as coisas mudaram. Aquela manhã foi marcada por conversas longas, embora interrompidas por silêncios e lágrimas. Brenda explicou de novo alguns pontos, agora com Jonas ouvindo e fazendo perguntas. O menino, mesmo abalado, compreendia os motivos de cada um. Sabia que a situação era complexa. Quando a tensão inicial acalmou, Brenda se deparou com uma decisão que vinha adiando mentalmente desde que reconheceu o filho. Levá-lo embora imediatamente ou esperar, permitir uma transição mais suave. Ela queria recuperar o tempo perdido, mas via o quanto Jonas era apegado a Miguel e Lourdes. Não posso simplesmente arrancá-lo daqui sem preparo, disse Brenda a Miguel, enquanto Jonas tomava um copo de leite na cozinha com Lourdes ao lado. Ele me abraçou, isso é um ótimo começo, mas foi criado por vocês. Tem amor por vocês. Eu não vou destruir isso da noite para o dia. Miguel passou a mão pelo rosto, emocionado e aliviado, mas ainda apreensivo. Obrigado por entender. Sei que a situação é difícil para todos. Brenda, com o olhar cansado, sorriu de canto. Eu vou me aproximar devagar. Virei aqui sempre. Passarei o dia com ele e aos poucos ele poderá dormir na minha casa de vez em quando. Quando ele se sentir pronto, quando eu me sentir pronta, ele pode morar comigo. Mas eu não vou forçar. Lourdes ouviu aquelas palavras do outro canto da sala, aliviada. Sentiu o coração apertar ao imaginar a casa sem Jonas, mas sabia que isso era inevitável. Até ali, eles tinham vivido uma espécie de sonho, que agora chegava ao fim. Os dias foram passando e Brenda aparecia diariamente. Às vezes trazia presentes simples, às vezes apenas um sorriso e disposição para conversar. Ela ajudava Jonas com a lição de casa. Sentava-se com ele na sombra da varanda para contar histórias. Ensinava-o sobre as pequenas coisas da cidade onde morava. Com o tempo, o menino começou a passar noites na casa dela. No início era estranho, mas Brenda se mostrava carinhosa, interessada em tudo que ele fazia. Perguntava sobre seus gostos, seus medos, suas lembranças. Jonas se sentia acolhido, mas também fazia questão de voltar e visitar Miguel e Lourdes, levando sempre um sorriso e um abraço. Você dormiu bem lá, Jonas? Perguntava Lourdes, sempre que o menino retornava após uma noite fora. Dormi, vovó. A cama é diferente, mas a mamãe me contou histórias e fez um chá gostoso. O garoto sorria, ainda chamando Lourdes de vovó. A velha senhora sorria de volta, contendo as lágrimas. Miguel também tentava permanecer firme, embora sentisse um vazio crescendo no peito. Com o tempo, a transição se completou. Jonas foi morar definitivamente com Brenda. A despedida no dia da mudança foi dolorosa. Miguel não conteve as lágrimas quando viu o menino recolhendo suas coisinhas. Lourdes se segurou até ele partir, mas desabou no colo do marido assim que o carro sumiu na estradinha. Mesmo devastados, eles sabiam que continuariam vendo o neto. E realmente continuaram. Jonas vinha visitá-los regularmente. Ora passava uma tarde inteira, ora um final de semana, sempre trazendo novidades, contando sobre o novo quarto, as coisas que fazia com a mãe, o progresso na escola. Brenda, com o tempo, conseguiu perdoar Miguel e Lourdes. Viu que, apesar do erro que cometeram ao não denunciar Marcos, eles tinham criado Jonas com amor verdadeiro.
Com o passar dos meses, as visitas se tornaram menos tensas, mais cordiais, até que a convivência entre eles se tornou agradável e sincera. O menino crescia agora rodeado de amor, tendo uma mãe de verdade ao seu lado e 2 velhos amigos queridos que ele chamava de avós. Jonas não esqueceu o pai. De vez em quando visitava o túmulo de Marcos. Tinha boas memórias dele, afinal havia sido um pai presente em uma fase importante de sua infância, antes de desaparecer. Apesar de não entender totalmente o que levou Marcos a uma vida de erros, o menino respeitava essas lembranças e agradecia o cuidado que tivera. Ninguém jamais soube a causa exata da morte de Marcos. Talvez um acerto de contas, talvez o passado o tenha alcançado. Brenda acreditava que ele deixou a casa de Miguel e Lourdes porque sentiu a ameaça se aproximando e, por isso, em seu último ato de cuidado, deixara o filho em um lugar seguro, onde cresceria longe do perigo. Agora Brenda finalmente tinha seu filho de volta, aos 12 anos de idade. Mesmo tendo perdido tantos momentos, ela aproveitava cada segundo. Aos poucos, a mãe e o filho criaram uma rotina cheia de risadas, conversas e ensinamentos. Brenda o ajudava na lição de casa, dava conselhos, mostrava filmes, livros, passeios pela cidade. Eles saíam juntos, riam de piadas bobas, compartilhavam segredos. Brenda via o filho se desenvolver com curiosidade e alegria. Via Jonas crescer feliz ao seu lado.